Eu sou Renata Cristofoletti e esse é o canal Estrela Quântica. Eu vou começar uma série de vídeos sobre o tema sabedoria e disciplina baseada no livro de Provérbios do rei Salomão. Antes do vídeo da explanação, você vai ouvir uma narração que eu fiz de cada capítulo do livro em questão e nós vamos desenvolver um exame do texto, fazendo um estudo por decomposição. Vamos fazer também um apanhado de algumas conclusões e continuar essa conversa aqui nos comentários. Fica comigo até o final desse capítulo e vamos, como estrelas, e no melhor estilo estrela quântica, brilhar um conhecimento a mais. Sefer Mishle, Provérbios, capítulo 2. Meu filho, se acolhes minhas palavras e valorizas os ensinamentos que te transmito, apresta teu ouvido à sabedoria e abre teu coração ao discernimento. Pois se buscares a compreensão e por ela ergueres tua voz, procurando-a como se busca a prata e lutando como se faz por um tesouro, somente então entenderás o que é o temor a Deus e poderás alcançar o conhecimento do Eterno. Pois é o Eterno que concede o saber, de suas palavras emana a percepção e a capacidade de discernir. Ele reserva para os honestos o conselho sábio, que é como um escudo para os íntegros, para proteger as trilhas da justiça e guardar o caminho de seus devotos. Compreenderás que integridade, justiça e equidade é que conduzem a todos os bons caminhos. Somente quando o saber penetrar em teu coração e o conhecimento alegrar tua alma, o pensamento sábio te guardará então e o comportamento discreto te protegerá para te afastar dos maus caminhos, do homem que fala com perversidade, dos que já olvidaram as trilhas da correção para seguir por sendas escuras, dos que se regozijam ao praticar o mal e se deliciam com suas consequências, que são corruptos no que praticam e malévolos em suas escolhas, para te salvar de uma mulher dissimulada, alheia a teu povo, que seduz com suas palavras, abandona o companheiro de sua juventude e esquece a aliança de seus deuses, pois seu lar desliza para a destruição e seus caminhos conduzem à morte, e quem a ela se apega não consegue mais retornar, nem reencontrar os caminhos da vida, para que possas seguir o caminho do bem e a trajetória da integridade. Pois os justos habitarão nesta terra e os de coração puro nela permanecerão. Os iníquos, porém, dela serão apartados e os traiçoeiros dela serão desenraizados. Esse é o segundo capítulo da nossa série sobre sabedoria e disciplina, baseada no livro de Provérbios do rei Salomão e também no livro do Stephen Scott, Salomão, o homem mais rico que já existiu. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, vai lá, assiste e volta aqui. Preciso dar um aviso a respeito do livro do Stephen. Ele não segue a mesma sequência do livro de Provérbios.
o livro de Provérbios tem 31 capítulos e o livro do Scott tem 15 capítulos. Porém, no livro do Scott, a partir do segundo capítulo, ele apresenta exercícios de aplicação, que é para você poder exercitar a questão da busca da sabedoria e da disciplina para alcançar sucesso em todas as áreas da sua vida. Então, no segundo capítulo, nós temos alguns provérbios que ele pega lá do final do livro para poder trazer os exemplos que ele precisa. No livro de Provérbios, o segundo capítulo, ele traz uma exortação logo no caput do capítulo, que é a cabeça do capítulo, que é a parte mais importante. E depois ele vai desenvolvendo. E eu percebo que na maioria dos capítulos do livro de Provérbios, Salomão se utilizou dessa técnica de pegar aquilo que ele achava mais relevante, trazer para o caput do capítulo e depois desenvolver. E trazer depois, no final, né, na maior parte, no final ele traz as admoestações. No livro do Stephen Scott, voltando agora para o livro do Steve, ele começa o segundo capítulo citando Provérbios 22, 29, que diz assim: Vês um homem diligente em seu trabalho, ele será posto a serviço de reis. E aí ele começa então a dar vários exemplos de pessoas que obtiveram muito sucesso em todas as áreas da vida, principalmente na área financeira, e se tornaram ícones de milionários, de serem pessoas extremamente bem-sucedidas. Ele fala de Bill Gates, fala de George Washington, fala de Steven Spielberg, de Oprah Winfrey. Ele vai citando as pessoas e falando que, ainda que elas não fossem conscientes da característica da diligência, elas se utilizaram da diligência para alcançar sucesso. E é sobre esse conceito que nós vamos falar nesse segundo capítulo. Esse me parece ser um dos conceitos mais importantes, mas assim, ó, primordial mesmo para se alcançar sucesso. E como que a gente percebe isso no capítulo de Provérbios? Capítulo 2 de Provérbios começa assim, ele diz mais ou menos assim: busque a sabedoria e a compreensão da sabedoria como você busca a prata e lutando como se luta por um tesouro. Então, olha o comparativo aqui. E Salomão, inclusive, ele se utiliza assim dessa linguagem, né, falando de metais preciosos, falando de muitos termos que estavam justamente relacionados à mineração, por causa das minas do rei Salomão. E pegando essa deixa a respeito dessa busca pela sabedoria, foi que o Stephen Scott tratou da questão da diligência. E aqui eu vou ler para vocês o conceito de diligência, porque ele diz que a diligência é que gera as recompensas, é ela que faz a pessoa alcançar de verdade os resultados. Então, eu vou ler esse conceito, porque ele é um conceito muito importante e ele é tratado em alguns outros versos do livro de Provérbios, como por exemplo, no verso 20, 11, que diz assim, ó: até por seus atos, um jovem se dá a conhecer se sua ação é pura e se é correta. Vamos ficar aí com essa ideia também, tá? Para a gente poder compreender melhor aqui o conceito de diligência. Então, o Stephen Scott ele vai desenvolver isso e ele vai apresentar o conceito de diligência segundo a ideia de Salomão. Porque Salomão, ele ampliou esse conceito, né? Pelo dicionário, o conceito de diligência, ele é bem curtinho, vamos dizer assim. A diligência ela pode ser entendida como um esforço persistente que envolve um trabalho pesado em busca de realizar algo. Tá, e aí então o Scott, quando ele vai discutir esse conceito, ele diz assim, vamos pensar nessas palavras, né? Esforço persistente e trabalho pesado. Aí ele dá um exemplo, ele fala assim, ó, digamos que eu quisesse derrubar uma árvore com um martelo. Ele iria levar, assim, ó, horas para derrubar a árvore com um martelo, fazendo realmente um grande esforço, um esforço persistente e um trabalho pesado, porque ele teria que estar ali marretando aquela árvore
assim, ó, com muita força e com muita persistência mesmo para poder derrubá-la, e ainda assim talvez não fosse tão eficaz. Aí ele diz assim, vamos pensar que a gente substitua esse conceito de trabalho pesado por trabalho inteligente. Ao invés do martelo, eu usaria uma serra elétrica. E em minutos eu teria a árvore derrubada. Então, esse conceito da diligência, ele foi, digamos assim, diminuto. O dicionário, ele trouxe assim a coisa assim mais no ralo possível, sabe, assim, na superfície. Mas ele é muito mais profundo. Quando Salomão fala da diligência, ele fala do homem que é diligente no seu trabalho, ele está realizando a ação e ele será posto a serviço de reis. Por quê? Porque isso é um interesse de um rei ter uma pessoa diligente trabalhando para ele. E quando ele fala do jovem, que até um jovem se dá a conhecer por sua ação, se ela é pura e correta, ele pega as palavras-chave, pureza e correção, e ele traduz essas palavras para o conceito de diligência. Aí esse conceito, então, ele fica assim. Eu vou ler o conceito e a gente vai falar um pouquinho dele aqui para poder ter uma noção de como ele se aplica na nossa vida em busca de sucesso. Ou numa área importante da nossa vida que a gente queira alcançar sucesso. Diligência é uma habilidade adquirida que combina resistência criativa, esforço inteligente, planejado e executado de forma honesta e sem atrasos, com competência e eficácia, de modo a alcançar um resultado puro e dentro do mais alto nível de excelência. Olha só, ele se tornou um conceito até que ele parece um parágrafo, né? Ele está tecendo o conceito. Então, o cuidado aqui é exatamente com as palavras, olha, habilidade adquirida. Quando Salomão se refere ao jovem, que até um jovem se dá a conhecer por sua ação, se é pura e correta, ele está dizendo que qualquer pessoa pode adquirir essa habilidade. Então, mesmo que você não acredite que você seja uma pessoa criativa ou esforçada o suficiente para adquirir diligência, ela é alcançável. Ela está disponível para todas as pessoas que têm esse desejo, esse querer ardente de alcançar um resultado excelente. E as pessoas que buscam esse resultado excelente, geralmente são aquelas que têm feitos extraordinários em suas vidas. A gente, por exemplo, lembra aí de Steve Jobs. Ele foi uma pessoa que ele saiu, ele veio de uma situação, quem conhece a história dele, ele veio de uma situação assim que ele começou a faculdade, abandonou o curso 6 meses depois, aí ele se interessou por uma coisa que não tinha nada a ver com o curso que ele estava fazendo, mas foi lá fazer as aulas de caligrafia, depois ele transformou isso para as fontes do computador pessoal. Então, olha só, o Steve Jobs, ele utilizou a diligência naquilo que ele viu, que era algo que mexia com ele, que fazia com que ele tivesse um grande interesse por desenvolver aquilo, e ele utilizou a diligência e transformou aquilo numa coisa que nós usamos até hoje. Então, esse é o valor da diligência. É a gente perceber que é uma característica que ela pode ser adquirida por qualquer pessoa, basta a pessoa realmente desejar e se aplicar nisso, buscar como se busca a prata e como se luta por um tesouro, porque ela alcançando essa diligência, isso vai servir para tudo. Isso vai servir para o relacionamento pessoal, isso vai servir para a relação com as pessoas, vai servir para o desenvolvimento da carreira, vai servir para o sucesso financeiro, para alcançar a abundância financeira. Então, vamos pensar na diligência com essa ideia de que aquilo que você faz aplicando diligência é algo semelhante àquilo que você faz para você mesmo. Vamos pensar numa coisa bem simples mesmo.
Imagina que você vai para a cozinha e vai preparar um alimento, tá? E você chega lá, você não precisa cozinhar o alimento, mas você vai preparar o seu prato, digamos assim. O alimento está lá pronto já e você vai preparar seu prato. Aí você está preparando o prato para você, tá? Obviamente, você vai procurar preparar aquele prato da forma mais apetitosa possível. Então você vai arrumar ali a comida, você vai, se tiver um molho, você vai colocar um molho. Então você vai olhar para o prato e você vai pensar assim, poxa, como é que eu quero comer isso, né? O que vai ser mais gostoso? Se eu misturar o molho com isso daqui, se eu deixar o molho separado, se eu acrescentar um outro ingrediente, se eu acrescentar um tempero, tá. Então, isso é uma coisa. Agora pensa, e se uma outra pessoa, talvez uma pessoa assim que você nem está acostumada a pedir isso para você, mas a pessoa pediu ali que você preparasse o prato para ela, né? E ela fala assim, mas coloca para mim assim, assim e assim. E aí você já fica assim, né? Poxa, já vou preparar o prato para ela e aí eu vou ter que ainda caprichar? Tá. Então, olha a diferença dessas duas ações, né? Digamos que não seja lá o amor da sua vida que pediu esse prato de comida para você preparar, para montar o prato para a pessoa. Então, talvez você não prepare aquele prato, né, com muita vontade. E aí, então, você não seria diligente naquele preparo. Porém, preparando para você, você naturalmente é diligente nessa ação. Por quê? Primeiro, porque você está faminto. Segundo, porque você quer saborear aquela comida. Então, esse conceito de diligência, ele é aplicável a tudo. Gente, é uma coisa muito simples, mas a gente tem que buscar isso em cada ação, no nosso dia a dia e de forma simples. É alcançar um resultado excelente a partir de pequenas ações que você consegue depois projetar para ações maiores. Então, tá aí o pulo do gato. Salomão, ele aprendeu a diligência a partir desse contato com o realizar ações com excelência. Então, lógico, ele era um rei, ele tinha que governar, ele tinha que delegar, ele tinha que ordenar. Então, ele tinha que desenvolver essa habilidade, porque senão o reinado dele ia ser uma casa da mãe Joana. E o Stephen Scott, ele, no final do capítulo 2, ele fala de vários exercícios para se adquirir a habilidade da diligência. Então, eu vou parar esse vídeo por aqui, porque eu não quero me estender muito, para os vídeos não ficarem muito longos. E no próximo vídeo, eu vou falar da aplicação do conceito de diligência. Um beijo na sua estrela e eu te vejo no próximo vídeo.